Capítulo 3, Sim. versículo de número 11, amém? 3, 11? Vamos meditar um pouquinho em Efésios 3, versículo 11, Sim. amém? Sim. Deixa eu só abrir aqui mesmo. Agora é muito fácil, agora é celular, pode ter, tem um verdade, aplicativo, agora é muito prático, né? Pô, o negócio travou aqui, mas vou destravar, calma aí. Efésios Efésios 3, 11, né? 3, 11, amém? Sim. Deixa eu ir? Sim. Diz assim a palavra do Senhor: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos nessa manhã, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui com os irmãos em Pedra de Guaratiba, essa família cheia da Tua presença. Senhor, continue falando aquilo que o Senhor já tem falado no nosso coração. Como sentimos a Sua presença quando Te adoramos, vemos o coração dos irmãos. Senhor, que a Sua palavra, como ela mesmo diz, que ela não volta vazia, mas que antes ela vai cumprir aquilo que está no Seu coração. Que a Sua palavra fale conosco. Revela o Seu coração para nós nessa manhã. Estamos aqui porque somos carentes de ouvir a Sua voz, Espírito Santo. Fala conosco. Abra o nosso coração. Oramos como Paulo, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração. Possamos ver o Senhor através da Sua palavra nesse dia. Em nome de Jesus. A carta aos Efésios, ela é sem sombra de dúvidas aquilo que a gente poderia dizer que é o tratado sobre a salvação, né? Então o coração de Paulo aqui é descortinado. Paulo ele tem uma preocupação muito grande com a igreja, de que a igreja entenda qual é a posição dela na salvação. Muitos hoje, entre aspas, né, vão à igreja, estão reunidos nessa manhã, mas poucos sabem por que eles são salvos e para que eles são salvos. Então o coração de Paulo é assim: vocês precisam entender quem vocês são para vocês viverem com aquilo que precisam praticar, entendendo quem você é. Não tem como você praticar sem você saber o que você é. Então, capítulo 1, Paulo começa bendizendo a Deus, que nós fizemos nessa manhã, né? Paulo começa dizendo, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a beleza de você primeiro conhecer esse plano, que aqui no versículo 11 do capítulo 3, Paulo chama de eterno propósito, é quem é Deus? Já se perguntou quem é Deus para você? Às vezes a gente acha, né, a gente tem essa experiência de ser jovem na vida da igreja, né, o Deus dos nossos pais, o Deus da igreja, né, o Deus que eu ouvi falar, mas na experiência, quem é Deus para vocês? Quem é Deus? Paulo diz que Deus é bendito. Uma tradução seria: Deus é feliz. Qual é a felicidade de Deus? É que Deus quer ter uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus Cristo. Aí Paulo diz, né, que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para a filiação. Então, o que Deus pensa dentro desse plano? O que Deus quis dentro desse plano? Deus quer escolher pessoas para Ele. Efésios 1,4, o texto que eu usei, Paulo diz assim: Ele nos escolheu. Então o sentimento de Paulo é que a igreja, esse grupo reunido nessa sala, que às vezes a gente fala assim: o que é isso? Isso é igreja. O nome deste tipo de reunião a gente chama de igreja. Aleluia. Quem é igreja é aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Quando que foi isso? Não havia céu, não havia terra, não havia o diabo, não havia queda, não havia anjos rebeldes, não havia anjos bons, não havia nada. Só tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa eternidade que eles se completavam. O Pai amava o Filho,
o Pai e o Filho amavam o Espírito e eles se intercalavam, a gente pode usar essa linguagem, né? Numa dança eterna de amor. Aí Deus falou, mas eu quero um povo. O Filho falou, então escolhe eles em mim. Aí te escolheu. Para quê? Qual é o propósito dessa escolha? Qual é o alvo dessa escolha? Para onde que essa escolha ela vai apontar? Tem um termo no versículo 5 do capítulo 1 que Paulo chama de predestinação. A gente tem medo, né, os crentes? Quando falam predestinar, você está dizendo que Deus decidiu de antemão, é isso mesmo. Sim. Deus, ele é um Deus eterno, sim, que tem propósito eterno. Então, na eternidade, Deus ele viu todos aqueles que seriam salvos por meio da sua graça, quando o seu Filho seria oferecido na cruz do Calvário em nosso lugar. Que lindo, né? Mas qual é o propósito dessa escolha e dessa predestinação? Olha como que ele diz no versículo 5, ele diz assim, é para sermos filhos. Amém. Irmão, não tem outra maneira. É sermos filhos de Deus, João 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí, no versículo 13 de João 1, ele diz assim, exceto aqueles que não nasceram da vontade do homem, nem da carne, mas de Deus. Olha, né? Que lindo, né? O que é a igreja? A igreja é escolhida, a igreja é predestinada, porque a igreja é constituída de filhos e filhas de Deus. Amém. Não tem nada além disso. Só que para esse plano eterno entrar no tempo, olha o versículo 7 de Efésios 1, Paulo diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Como que Deus podia ter o seu povo eleito, escolhido, o seu povo predestinado para ser seus filhos? Alguém teve que morrer. Quem é que morreu? Jesus Cristo. Aqui a palavra redenção é comprar no mercado de escravo. Todos nós éramos escravos. Sabia disso? Que nós éramos escravizados por causa dos pecados. Quando Adão caiu, os pecados caíram sobre nós. E nós ficamos o quê? Refém desse salteador. Até a encarnação de Jesus Cristo, irmãos. Todo mundo era escravo do pecado. Ninguém conseguia fugir do pecado. Romanos 3,23, Paulo diz assim, porque todos pecaram e carecem, são destituídos da glória de Deus. Então, quando Deus, Gálatas 4,1, Paulo diz assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Que lindo, né? Houve um tempo que Deus falou, eu vou ir. Eu vou alcançá-los, eu vou buscá-los, eu vou tê-los para mim. O que Deus fez? Deus veio para nos comprar, irmãos. Você sabia disso? A preciosidade que essa humanidade caída, eleita, predestinada, para receber a filiação tinha. O que Deus precisava fazer? Deus precisava te comprar e me comprar. Custou caro. Por isso que você é precioso, você é preciosa para Deus. Custou o preço, olha só, Paulo diz, é pelo sangue de Jesus Cristo. O que custou para Deus? Custou o seu Filho. A gente não sabe a imensidão disso aqui. O que custou para o Pai? Custou Ele entregar o seu Filho no seu e no meu lugar. Isso aqui não é uma reunião qualquer. Essa é uma reunião que o Filho de Deus veio, se encarnou, morreu na cruz e se entregou para ter os seus filhos. Não teria outra maneira dele redimir um povo. Colossenses 1,13 diz assim, mas ele nos libertou, olha isso aqui, do império. Essa era a nossa situação. O pecado nos colocou debaixo de um jugo e tinha alguém imperando sobre nós. Quem era esse? O diabo. O diabo liderava, comandava, ele fazia com que a nossa vida fosse para lugares que a gente falava assim, meu Deus, por que eu sigo esse caminho? Não é porque você quer, é porque você é escravo. Você era liderado
por esse senhorio. Mas uma vez Cristo se encarnando, quando ele vai à cruz, Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do céu. Isso é redenção. É compra, irmão. Deus te comprou. Você já viu isso? Você já viu isso? A igreja hoje parece que ela não fala sobre essa redenção. Tem cristãos que pensam que estão presos no pecado. Não, irmãos. Todos os nossos pecados foram colocados sobre a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Não tem nada mais que possa nos amarrar a Satanás. Nada, nada, nada. Se você confessar Jesus, Romanos 10, Paulo diz assim, a palavra está perto de ti, isso aqui é a Bíblia, na tua boca, no teu coração, Paulo diz assim, a palavra da fé que pregamos, se em teu coração creres e em tua boca confessar que Deus enviou Jesus Cristo, Paulo diz assim, será salvo. O que é ser salvo? É dizer, Jesus, eu creio em ti. Amém? Não na igreja não te salva. Batismo nas águas não te salva. Santa Ceia não te salva. O que te salva? Jesus Cristo. A redenção, irmãos, é a doutrina menos pregada na igreja. Prega tudo. Culto disso, culto daquilo, isso, irmão. Quando, na verdade, Paulo está dizendo que o propósito de Deus começa com o Pai nos escolhendo, com o Pai nos predestinando e através do Filho nos redimindo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Que plano, hein? Glória a Deus, né? Que plano de salvação. O capítulo 2 agora, versículo 8, Paulo vai mostrar como esse plano ele desenrolou. Como que essa escolha de Deus Pai, essa predestinação de Deus Pai, essa filiação que nos é dada através da obra redentora de Cristo na cruz me alcança. Como que é isso, Pai? Olha o versículo 8. Vamos ler? Efésios 2:8, vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras para que ninguém tem glória em falar assim, eu aceitei Jesus no meu coração. Você não tinha força, você não conseguia. O que você queria era estar distante de Deus, fora da presença de Deus, andando nos seus próprios caminhos. Mas aqui, versículo 8, Paulo diz que houve uma manifestação no tempo chamado a graça de Deus. Amém. João 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. O que é graça, irmão Fábio? É o favor imerecido de Deus. Graça é para miseráveis. Você já viu aquela pessoa que você passa na rua, ela está na sarjeta, eu vindo com o irmão, eu vi em vários lugares das paradas do BRT, pessoas deitadas na sarjeta. O meu coração, essas pessoas precisam de graça. Eles precisam conhecer Jesus Cristo. Eles precisam de salvação. Então o que é graça? A graça é para pessoas pecadoras mesmo. Graça é para filhos pródigos. De Lucas 15, se lembra que ele saiu de casa, pegou todos os bens com seu pai e foi e terminou no meio de porcos e comeu com porcos. Ficou lá. Como que a graça se manifestou para o filho pródigo? O pai se levantou, ele foi de caminho, quando o filho vinha para encontrar o pai, Lucas 15 diz que o pai do pródigo correu ao encontro dele, indo, o abraçou, o beijou. Irmãos, o que a graça faz? A graça, ela veio ao nosso encontro quando nós não queríamos ir lá. O filho merecia voltar para o pai? Para a casa do pai? Não. Nenhum de nós merecíamos estar nessa manhã ouvindo a palavra do Senhor,
adorando o Senhor. Mas o que a graça fez? A graça veio ao nosso encontro. A graça me encontrou muito jovem. Eu não queria isso aqui não, gente. Eu queria outra vida, outros caminhos. Mas onde eu ia? Qual é o nome dele? Marlon. Marlon? Onde eu ia, Marlon, eu encontrava a graça. Eu corria para um lado, a graça estava ali. Eu ia para o outro, a graça estava ali. Até que eu fui muito distante da graça. Eu falei, aqui a graça não vai me encontrar nesse lugar. Aí eu estava num lugar bom, passou uma irmã, olhou para mim e falou assim, você é cristão? Eu falei, meu Deus, Até aqui, nunca me viu. A graça, irmão, é um favor imerecido. E Paulo diz aqui no versículo 8 que a graça salva. Não tem nada para fazer para ser salvo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer nada. A salvação pela graça é só você confessar e receber no seu coração o Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está mostrando aqui para a gente? É que esse propósito, que eu li o capítulo 3, versículo 11, né, o segundo, o eterno propósito que Deus Pai estabeleceu em Jesus Cristo, nosso Senhor, Paulo tomou isso como a causa dele. Ao versículo 1 do capítulo 3, Paulo diz assim, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Essa causa aqui, a gente pode dizer, que foi o ministério de Paulo. Por que Paulo viajava, procurava as pessoas, atendia as pessoas, buscava as pessoas? Paulo ia de encontro às pessoas. Que é muito fácil eu falar para vocês, ir ali, ir aqui, ir ali. Já viu aquele adágio popular? Procura uma igreja do lado da sua casa. Não procura não, gente. Faz do seu lar uma igreja, amém? Abre sua casa para ser uma pequena igreja. Mateus 18, 20, Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Aqui a gente está mais do que 2 ou 3. E essa causa, Paulo diz, que transformou a vida dele. Olha o versículo 2 do capítulo 13, ele diz assim, se é que vocês têm de ouvido a respeito, olha isso aqui, da dispensação de quê? Da graça de Deus a mim confiada por causa de vocês. Essa palavra aqui, dispensação, vocês que trabalham em pousada, tem uma figura na pousada que é o cozinheiro, né? Ele está na cozinha preparando comida e a gente poderia dizer que na pousada tem mordomo, né? Ele cuida de algumas coisas práticas da pousada. Aqui Paulo está dizendo, a tradução seria, eu sou mordomo da graça de Deus. O que é um mordomo? É o que a irmã está fazendo lá. Ó. Aqui isso é mordomia. A gente está aqui com a palavra, ela está preparando alimento, ela está preparando o café. Irmãos, todos nós somos chamados com uma mordomia cristã na igreja. Não tem aqui ninguém superior. Não pense que eu sou o pastor da igreja, amém? Eu sou Fábio Falcão, que sou um irmão que tem uma bandeja na mão para alimentar vocês. Amém? O meu ministério é o ministério da bandeja. Se você quiser identificar, quem é aquele baixinho? Agora quando falar, não, ele é um garçom. A garçonete aqui, ó. Ele serve, né? Nós servimos. Só que é com a graça de Deus que nos foi confiada. Amém. Não é segundo os nossos meios, nossos méritos, nossa capacidade teológica. É segundo essa mordomia que o Senhor... Versículo 3, Paulo diz assim, pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Qual é o mistério? Hoje o movimento cristão está muito em torno de segredo, né? É mistério. Eu, na minha juventude, do movimento cristão que eu vim, eu tinha muita dificuldade de entender as coisas da Bíblia. A gente sabe que é uma dificuldade tremenda, né? Aí uma vez eu cheguei para o presbítero Gilberto, onde eu pertencia, e perguntei, o que isso aqui quer dizer da Bíblia? Se você me pergunta, irmão Fábio, isso aqui na Bíblia, o que isso quer dizer que você falou aí?
Você tem que ter resposta. Você lê a Bíblia, você prega a Bíblia, aí ele virou para mim e falou, é mistério. Verdade. Tudo eles consideram mistério. E aqui, olha o versículo 5 do capítulo 3, Paulo disse, o qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. O que ele está falando que foi revelado? O mistério do versículo 4. Ele diz assim, porque quando vocês leem, vocês podem compreender ou entender o meu discernimento do mistério de Cristo. Qual é o mistério? É Cristo revelado a nós, irmão. Amém. Não tem outra coisa para a gente falar para a igreja. Ah, Fábio, o que você veio fazer em Guaratiba? Nós viemos trazer o mistério, que é Cristo. Cristo revelado a nós. O que essa família precisa? De Cristo. Amém. O que vocês precisam no trabalho? De Cristo. Amém. O que vocês precisam para casar? De Cristo. O que vocês precisam no casamento? De Cristo. O que vocês precisam no trabalho? De Cristo, irmão. Coloque Jesus como centro de tudo, amém? Não tem nada além de Jesus Cristo. Nós não viemos aqui levar ninguém para a nossa igreja, amém? Acaba com isso. Nós estamos aqui trazendo ninguém para o nosso ministério. Nós estamos aqui levando vocês para Jesus Cristo. O mistério revelado é Cristo. É João 14,6. O Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Irmãos, isso é lindo, né? Que o mistério, ele vira um caminho para você andar. Amém. Como que eu devo andar? Qual é o caminho? Anda em Jesus Cristo. Amém. Eu quero entender a Bíblia. A verdade é Jesus Cristo. Ah, eu quero vida eterna. A vida eterna é Jesus Cristo. Ele é o caminho para você andar. Ele é a verdade que te ensina através da palavra. E Ele é a vida eterna para que você possa entrar no novo céu e na nova terra. Amém. Que lindo, né? O mistério revelado, versículo 6, Paulo diz assim, a saber que as nações são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não existe um monte de grupinhos espalhados. Todo mundo está no mesmo corpo. A igreja de São Gonçalo é igual a igreja do Rio aqui em Guaratiba. A igreja lá de Angra dos Reis é igual a igreja de Cabo Frio, Namá e Vila do Sol. A igreja de Maricá é igual a igreja lá de Itaboraí. Irmão, somos, Paulo diz, um corpo e membros do mesmo corpo e co-participantes da mesma promessa. Amém? Todo mundo está no mesmo lugar, recebendo a mesma bênção. E o interessante é que a morte de Jesus não é só para você sair do inferno para ir para o céu. Para que Jesus morreu? Você já se perguntou? Para que Jesus morreu, Jessé? João 11, 52, se me foge a memória, quando Jesus estava para ser crucificado e morto, houve uma profecia acerca da pessoa do Senhor. E diz que ele não só morreu para nos libertar e nos salvar dos nossos pecados. Olha isso aqui. Diz assim, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que andam dispersos. Porque a igreja não é um monte de pedacinho de retalho de coxa espalhado. A igreja é uma porque somos um corpo, amém? E há muito tempo o Jessé está nesse corpo. Não é porque me encontrou 6 anos atrás que entrou no corpo. O corpo está vinculado, nós estamos juntos. Olha o versículo 7. Paulo de novo vai usar o termo graça de Deus. Ele diz, no qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Ou seja, o ministério é o ministério da graça. Amém. Todo ministério que chegou para você e falou, aqui está o decálogo do que você tem que fazer. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, não. Ministro do Evangelho é ministro da graça. É tudo Deus fazendo. É teu, somente teu.
todo o trabalho. Qual é o seu trabalho? Nada tem que fazer. O ministro da graça ministra para quem quer andar e viver sobre a graça. Como? Descansando. Por isso que é interessante que João 11, 28, quando Jesus fala, vinde a mim, o convite do Senhor, em João 11, era para aqueles que estavam na religião, cansado, cabisbaixo, não aguentava mais caminhar, sem graça. O que é o oposto da graça? É desgraça. Sim, sim. Já viu o que você fala assim? Aquela pessoa tem graça, sem graça. Um cara sem graça. Tem crente assim, irmão. Não tem um sorriso no rosto, não tem alegria, não tem abraço, não tem beijo. Eu estava lá agora no casarão, o irmão veio, pulou no meu braço, me deu um beijo no meio da rua, cheio de gente. Falei, meu Deus. Ninguém entende. Ninguém entende um ósculo santo, 8 horas da manhã, o homem dando um beijo no outro. É árabe isso aí. Que isso? É a graça, irmãos. A graça nos vincula. Amém. Sim. Esse é o ministério, é o trabalho dele, não tem nada a ser feito. É o vínculo da graça. É o vínculo da graça. Amém. A graça nos aproxima, né, Jesus? Sim, meu irmão. Quanto tempo e procura o telefone, acha o telefone e vai vendo, se programando e a graça nos traz de volta. Foi interessante que eu estava com o olho bonzinho. Meu olho começou a inchar ontem. Rapaz, misericórdia. Eu falei, eu vou com o olho inchado porque eu estou debaixo da graça. O versículo 8, Paulo vai falar a grandeza do seu ministério. Tinha nada de grande. Ó. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada... Olha a graça de novo, a graça. A graça no ministério de Paulo. A graça de pregar às nações o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, versículo 9. E manifestar, de novo, mordomia. Qual seja a mordomia do mistério. Desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, versículo 10, para que pela igreja, é a igreja, qual é a finalidade desse propósito? Colocar todo mundo no mesmo lugar, no corpo, sermos parte desse lugar. Porque o único lugar que nessa manhã está sendo assistido pelos anjos é essa reunião, ou outra reunião que tiver ali, aquela outra. Deus não está confinado a esse grupo. Deus não habita em tenda, nem em templos feitos. Deus não está confinado a isso aqui, amém? Sim. Deus está aqui, ó. Sim. Deus habita em nós. Sim. Então essa igreja, os anjos nessa manhã estão esperando Jessé abrir a boca. Essa igreja, olha como Paulo diz, ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus e se torna conhecida agora de quem? Não é dos homens, é de quem? Dos anjos. Aqui os principados e potestades nos lugares celestiais. Os anjos caídos e os anjos benignos estão de olho nessa comunidade. Os anjos não sabem qual é o propósito de Deus. Vai se revelando dia a dia, tempo a tempo. Qual é esse propósito? Qual é o propósito final de Deus? Vamos lá, terminar lendo Romanos 8. Romanos capítulo 8. Aonde isso vai terminar, Fábio? O propósito eterno que propuseram em Cristo. Qual é o plano de Deus? Para onde você vai? Você sabe? A pessoa está pensando que vai para o céu. O crente fala isso, né? Não, estou indo para o céu. Aleluia. Morrer, eu vou para o céu. Os crentes querem ir para o céu com medo do inferno. Verdade. E o propósito de Deus é maior do que isso. Olha só. Romanos 8, 28 a 30. Vamos terminar lendo esse capítulo. Qual é o propósito final? Paulo diz assim, 28, 29 e 30 de Romanos 8. Olha como Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo, irmão. Problema pessoal, perda, dor, tudo, situações familiares, tudo está dentro do plano de Deus. Eu vim conversando com o irmão William. O William me contou a catástrofe que aconteceu na vida dele. Aí a gente chegando aqui em Pedra de Guaratiba, ele falou, irmão Fábio, tudo coopera. Sim. Tudo, irmão. Tudo coopera
para o bem de Deus e a glória dele. Quando você olha para a vida de Jó, você fala, Deus abandonou Jó, orava 3 vezes ao dia, orava pelos seus filhos. De repente, Jó perdeu todos os bens, Jó perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde. E os amigos de Jó começaram a questionar, você está em pecado, é assim que fala para ele, né? Ah, Jessé, você com essa família aí, e te vê orando, só acusação, você fala, Senhor. E os amigos de Jó acusaram, Bildade, Zofar e Eliú, questionaram se Jó de fato era um servo do Senhor. Aí Jó largou os amigos e começou a lutar com Deus. Até que em Jó 38, Deus desceu num redemoinho e falou, Jó, quem é você? Aonde você estava quando eu lancei os tamanhos dos mares, o céu, a lua, a terra, quando eu criei tudo? Onde ele estava, irmão? Ele nem existia. Por fim, Jó diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos. É Jó, lá no capítulo 42, ele está dizendo, Romanos 8, 28, tudo coopera. Ele fala, tudo coopera para o seu bem, para o meu bem e para a glória do Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Aí Jó vai dizer no versículo 2 do capítulo 42, ele vai dizer, eu só te conhecia de ouvir falar. Ele não via Deus. Ele via aí Bildade, ele faz, né, seus amigos, os problemas, irmãos, os sofrimentos que Deus envia para a gente, é para a gente aprender a ver Deus mesmo naquela escuridão da nossa alma. Quando as coisas não conseguirem. Às vezes você fala assim, meu Deus, não consigo ver o Senhor. Mas Deus está operando, irmão. Às vezes Deus não está operando, falando contigo, né, querendo que, eu estou aqui, vou falar, irmão, na minha experiência é assim. Olha que eu leio a Bíblia há 40 anos. Eu viajo há 30 anos para cuidar dos irmãos. Sabe qual é a minha experiência com o Senhor? É no secreto, no calado. Às vezes eu estou de joelho dobrado, eu falo, fala um pouquinho, Senhor. O Senhor não. Mas quando eu abro a Bíblia, a voz do Senhor vem como uma torrente, irmão. Um trovão, ele fala com a gente. Porque olha o que Paulo diz, como que Deus age. Ele diz assim, é para aqueles que o amam, vírgula, daqueles que são chamados, segundo o quê? Propósito. Você lembra de Efésios 3:11? É o propósito de Deus que ele propusera em Cristo Jesus. É eterno. Agora, para onde a gente vai? 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É assim a história final. Ele nos predestinou, também nos chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou vão entrar na glória. O eterno propósito é a glória. Amém? Nada pode te tirar. Eu não posso perder a salvação se você creu nunca. Lembra de Romanos 11? Paulo diz assim, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, tá vendo, Marcos? Nem a vida, nem anjos, nem potestade, nem o presente, nem nada. Sabe o que é nada? No grego, eu fui pesquisar, é nada. Eu procurei um monte de tradução. Aí um autor que eu gosto muito, ele falou, para de procurar, rapaz, é nada, é nada. Não tem nada, irmão. Nada pode tirar. Então a história que a gente tem como cristão na vida da igreja vai terminar nesse lugar, a glória. Talvez em outra comunhão a gente explique esse lugar, amém? Te louvamos nessa manhã. Agradecidos pela gratidão, Senhor, que o Senhor tem mostrado aos irmãos aqui. Obrigado por ter escolhido um povo aqui no Rio, em Guaratiba, ter predestinado, ter feito filho, ter redimido, ter livrado da corrupção do mundo.
Senhor, obrigado porque tudo isso é pela graça. Amém. Não há nada que eles pudessem fazer para chegarem até aqui. Ó Senhor, para suportarem as aflições, as perdas, ó, os ataques, os sofrimentos. Tudo é de graça e tudo é pela graça. Amém. Que a igreja aqui do Rio, em Guaratiba, continue, Senhor, vivendo debaixo da graça e pela graça, Senhor. Que essa família te conheça mais, te ame mais, encontre aqueles que não foram encontrados pela graça. Sonda os corações, como Davi orou e falou, Senhor, sonda o meu coração. Ou como Jessé falou aqui 2 vezes, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, que vamos dar. Davi falou, tomarei o cálice da salvação e clamarei o seu nome, Senhor. Nessa manhã nós queremos dizer obrigado por essa salvação, que vai terminar nesse propósito eterno, de glória, de eternidade, de céu, de novo céu, de nova terra, na nova Jerusalém, Senhor. Queremos encontrar essa família nesse lugar. Por isso prepara o coração deles, que possamos voltar mais vezes e ministrarmos mais sobre essa graça, dentro desse propósito eterno. O Senhor abençoe essa família, continue conduzindo, conduza os filhos, conduza as familiares, conduza a mãe do irmão Jessé, os irmãos, trabalha naquilo que ainda não foi operado, que a graça libertadora do Senhor opere com poder nessa família. Acreditamos que a graça liberta, que a graça restaura, que a graça cura, que a graça nutre, que a graça sustenta e a graça salva eternamente. Cremos na graça, no poder da graça. Por isso o Senhor falou, é graça sobre graça. Que essa graça abunde nesse lar. Sejam pais cheios de graça. Senhor, que o Marlon conheça a graça. Sua noiva conheça a graça. Senhor, obrigado porque a graça está aqui. Oh, Senhor, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu és maravilhoso. Amém. Só o Senhor é Deus.